Meu Deus do céu, a renda fixa não para de cair, meus rendimentos estão rendendo cada vez menos. Você não está sabendo? A renda fixa está rendendo cada vez mais, com as taxas caindo. É isso mesmo que você ouviu. A renda fixa mais segura do Brasil, cada vez que a taxa cai, passa a render ainda mais. E se você não está pegando esses ganhos, que já vem desde o ano passado, tem gente ganhando 30%, 40% já. Se você quer saber como você ainda consegue ganhar 20% e até mais, você está no vídeo certo. Hoje você vai aprender como ter ganhos na renda fixa, mesmo com a Selic caindo, mesmo com a taxa de juros caindo. E não só isso, você vai saber se você já investe, vai saber se vale a pena vender o título que você tem e comprar os novos para ver se tem mais ganhos. E você vai saber também se vale a pena ainda entrar agora para ganhar no Tesouro Direto, a renda fixa mais segura do Brasil. Mas antes de dizer quais são essas opções, deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar sabendo sempre que eu postar um novo conteúdo e você saber como ganhar dinheiro com o Tesouro Direto, com a renda fixa, como ganhar mesmo com as taxas caindo. Não sai daí, fica comigo até o final porque eu vou dar várias dicas durante todo o vídeo, então se você for embora você vai perder muita coisa. Então acompanha o vídeo até o final e também deixe a sua inscrição e o seu like para ficar sabendo essa e outras novidades que eu postar aqui no canal. Então vamos embora entender como é que é possível ganhar com as taxas de juros caindo. Então todos os CDBs estão rendendo menos, LCIs, que agora está mais difícil ainda, né? Agora com essas mudanças aí do governo, mas o Tesouro Direto, esse sim, mais seguro, garantido, não vai ter mudança nenhuma, você consegue ganhar com o Tesouro Direto. Ganhos turbinados. Então vamos entender como é possível ter ganhos superiores aos CDBs, que hoje está pagando no máximo 130%, 13,5%, a gente vai conseguir isso dá, sei lá, 10, 15%, não mais que isso, e a gente consegue ganhos acima de 20%. Isso acontece graças a um fenômeno dos títulos do Tesouro Direto. Quando a gente olha aqui lá no Tesouro Direto, as taxas não tem nada de interessante aqui. Pré-fixado 2031, daqui a 7 anos, 10,71%. Você vai ter que colocar seu dinheiro para ficar esperando por 7 anos para ter um ganho de 10,70%, quando tem CDBs rendendo uns 13%. Por que eu não investiria no CDB e colocaria aqui no Tesouro Direto? É porque no Tesouro Direto, ele tem liquidez diária. Você consegue resgatar o seu dinheiro antes da hora. Você pode resgatar o seu dinheiro quando quiser, mas ele tem um fenômeno. Vamos aqui só entender como aqui é o Tesouro Direto. Cada título do Tesouro Direto tem um vencimento. Esse aqui, o pré-fixado 2031, o vencimento dele é lá em 2031, daqui a 7 anos. Esse título, inclusive, é novo, foi lançado semana passada, e ele tem um preço unitário, ou seja, eu quero comprar um título inteiro aqui do Tesouro Direto, pré-fixado, eu compraria por cerca de R$500 a essa taxa de 10,71 e lá no vencimento 1º de janeiro de 2031, esses R$498 valeriam R$1.000. Então eu já sei quanto eu vou ter no vencimento. Contratei R$500, lá no vencimento eu vou ter R$1.000. Agora, caso eu resgate esse dinheiro antecipadamente, você vai receber o dinheiro baseado na taxa que estiver sendo negociada naquele dia. Se essa taxa aqui for maior, o que significa? A taxa subindo, o meu vencimento é o mesmo, 2031. Se essa minha taxa subiu para 12%, por exemplo, o preço do meu título vai ficar mais barato, porque eu multiplicando a taxa maior por um preço menor, multiplicando os dois, lá no vencimento eu vou ter R$1.000. Agora, se essa taxa cai, que é a tendência que está acontecendo agora, a gente está com a taxa hoje Selic de 11,25%, mas a previsão, Boletim Focus, a gente vê aqui, previsão é que a gente encerra até o final do ano em 9%. 2025, 8,5%. Essas taxas caindo, o preço tem que subir para que eu, multiplicando os dois, lá no vencimento eu tenha R$1.000. E caso você venda o seu título antecipadamente, esse título aqui, a gente pode ver o histórico, a taxa vai variando diariamente. E você, quando vende, você vai pegar o valor daquele preço no momento da venda. Olha só, supondo que eu comprei aqui no dia, aqui são as taxas, mas vamos ver os preços. Supondo que eu comprei aqui no dia 5 de fevereiro, o valor estava R$760. Logo, no outro dia já subiu para 761. Por quê? Porque a taxa caiu. A taxa caiu. Olha só o gráfico. Esse gráfico aqui é muito lindo, esse gráfico, porque você consegue ver exatamente esse fenômeno que eu acabei de falar para você. A taxa estava 9,95 no dia 5 de fevereiro. Caiu
subiu para 9,87. O que aconteceu com o preço? Estava em 760, subiu para 761. Isso aqui foi de um dia para o outro você já teve esse ganho. Mas imagina num prazo mais longo, 90 dias, 1 ano, 2 anos. Quanto menor essa taxa, maior o seu ganho. É assim que funciona a marcação a mercado. Mas então para que essa taxa de 10%, Daniel? É porque se você não vender e levar até o vencimento, você vai receber exatamente aquilo que você contratou. Mas durante o caminho, essa taxa parece uma renda variável, parece bolsa, que ele sobe e desce o tempo todo, só que ele tem uma direção. Eu sei a direção das taxas. Eu sei que as taxas estão caindo. Então a tendência daqui dos preços é que eles vão cair. Aqui no curto prazo ele fica variando ali, mas se olha no longo prazo é uma tendência de queda nas taxas ou uma tendência de subida nas altas. E se você vender nesse intervalo aqui, você vai ter ganhos bem superiores àqueles que você teria se levasse até o vencimento. Então, resgatando antecipadamente nesse momento de queda das taxas, você consegue ter ganhos. Mas será que vai cair mesmo essas taxas? Olha só a notícia, o Santander, a previsão era que a gente terminasse, pelo Boletim Focus, o ano em 9%, mas o Santander já reduz a previsão de juros para 8,5% ainda em 2024. Claro que isso aqui vai depender de vários fatores, mas uma outra coisa que justifica essa queda aqui de 8,5% segundo o Santander é que o IPCA, ou seja, a inflação, vai estar menor do que eles previam antes. Eles estavam prevendo inflação para o ano de 3,9% e agora eles preveem que a inflação de 2024 encerra em 3,4%. Ainda está acima da meta de 3%, mas está bem abaixo do que se previa anteriormente. Lá no Boletim Focus, a previsão aqui está em 3,81%, ou seja, o Santander está bem mais otimista. A gente vai saber se isso vai se concretizar ou não lá no futuro. Mas uma outra coisa que dá mais base para essa informação é que as taxas dos bancos americanos, bancos europeus, também devem subir. Mas ontem saiu a notícia da inflação americana que ela veio acima do esperado. A inflação dos Estados Unidos mantém a porta fechada para corte de juros. Ou seja, como a inflação veio acima do que eles esperavam uma inflação menor, veio acima, então eles não devem cortar ainda a taxa de juros americana. Aqui a gente tem até um monitor das taxas de juros americanas. Lá está em 5,5%, bem menor do que a nossa aqui, está 11,25%. E eles tinham a previsão de que as taxas de juros americanas iam começar a cair agora em março. Mas, pelo que a gente vê aqui, pelas previsões, 93% não, que vai permanecer nos 5,5%. Então, se não é março, vai ser na próxima reunião. Lá acontece que nem aqui no Brasil. A cada 45 dias, mais ou menos, acontecem as reuniões lá do Fed, assim como acontece aqui no Brasil. E depois de março, a próxima é em maio, dia 1º de maio. E olha só, a previsão era que, se não em março, em maio haveria essa queda, mas agora já mais de 60% das pessoas acreditam que a taxa de juros americanas permaneça em 5,5% e somente em junho, ainda no primeiro semestre, mas somente em junho é que essas taxas começariam a cair lá para 5,25%. Em junho é a expectativa com os dados que a gente tem hoje. Agora, se a taxa de juros americana 5,5%, o que isso afeta na nossa aqui que está muito maior? É o seguinte, o Brasil é um país muito mais inseguro do que os Estados Unidos. Então imagina você como um investidor. Quando você vai investir, você prefere investir num banco digital ou no Banco do Brasil? Quem é mais seguro? Banco do Brasil, Banco Itaú ou os bancos digitais, bancos menores? Logicamente, o banco digital é menos seguro, ou seja, menos robusto do que aquele banco maior. E por isso, quando você vai olhar as taxas dos bancos digitais são o quê? Maiores que a dos bancos mais robustos. Por quê? Porque eles são mais seguros. Então, se você quiser investir lá, beleza, você vai ter mais segurança, mas eles não vão te dar tanta rentabilidade. Já no banco digital, no banco menor, como eles não têm tanta segurança quanto o banco robusto, eles oferecem taxas maiores para incentivar que nós investidores vamos para lá. Mas assim, além disso, tem FGC, tem outras coisas lá que você tem que olhar também, mas só para você entender essa questão das taxas. Por que os bancos grandes não oferecem taxas maiores? Porque eles são mais seguros, então por isso que eles oferecem taxas menores. A mesma coisa a gente pode fazer um paralelo com as nações. Quem é o país mais seguro? Brasil ou Estados Unidos? Não tem nem o que falar, né? Brasil, essa lambança que é aqui toda hora, a gente não sabe como é que fica. Agora mesmo mudou as LCIs lá, que todo mundo investia. Enfim, o Brasil precisa ter uma taxa maior para poder ser atrativo aos olhos dos investidores. Os investidores estão investindo não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, eles estão investindo no mundo inteiro. Então, para onde que o investidor vai colocar o dinheiro? No mais seguro. Agora, se aquele país estiver oferecendo taxas maiores, ele vai para lá, porque ele vai considerar o risco
risco do ganho. Ou seja, é mais arriscado, mas o ganho é maior, então vale a pena. Agora, se a taxa do Brasil cair muito, não vai fazer sentido trazer o dinheiro para cá, então eles vão preferir ficar lá nas taxas, nas economias mais robustas, Estados Unidos, Europa, tudo mais. Só que a previsão é que eles comecem a cair a partir ainda no primeiro semestre. E quando essas taxas começarem a cair nos Estados Unidos, aqui no Brasil vai ficar mais seguro, vai ficar mais tranquilo de eles baixarem essa taxa para continuar atrativo aos olhos do mundo. Vai ter uma taxa menor do que antes, a gente está com 11, vai cair para 9, mas lá nos Estados Unidos vai cair para 4, para 3. Então a diferença continua ali, por isso que eles não caem com uma velocidade tão alta, porque eles dependem também das taxas dos países ricos. Então é isso, o Brasil não pode trabalhar somente olhando para si, somente para o seu umbigo, ele tem que olhar também para o mundo. Se o mundo está segurando lá, o Brasil segura um pouquinho. Agora, no momento que essas taxas começarem a cair, e já tem aqui, ó, mostrei aqui a notícia que Estados Unidos vai fechar aqui, mas a previsão é que futuramente começa a cair. Lá na Europa, bolsas da Europa sobem após comentários de cortes de juros. Então, os países ricos vão começar a cair, então o Brasil vai ficar mais tranquilo de cair suas taxas. Então, pode ser que a previsão lá do Santander se concretize lá e a gente tenha 9%, 8,5% até o final de 2024. E se isso acontecer, nós podemos ter os ganhos lá com a marcação a mercado. Esse fenômeno aqui vai ficar cada vez, essas taxas, ou melhor, aqui é o preço, né? Essas taxas vão ficar cada vez menores e quem comprar na taxa maior e vender na taxa menor vai ter ganho, e esses ganhos podem chegar a 20% ou até mais, a depender da velocidade que essas taxas caírem. Quanto mais elas caírem, maior a diferença. Agora que você já entendeu todo o cenário, que a previsão é de queda das taxas de juros, vamos agora entender, será que eu que estou fora, ainda vale a pena eu entrar para poder conseguir algum dinheiro nesses investimentos do Tesouro Direto, ou é melhor deixar meu dinheiro lá no CDB, rendendo 13%, 130%? Lembrando que o 130% do CDI, à medida que a Selic for caindo, esse rendimento vai caindo todo mês. Quem já investe em liquidez diária ali sabe que o rendimento desse mês está menor do que de um ano atrás, quando estava em 13,5%, porque eles dependem da taxa Selic. Já o Tesouro Direto, pré-fixado, e também o IPCA+, é o contrário. Quanto mais a taxa cai, mais o seu rendimento aumenta. Então vamos aqui no site do Tesouro Direto. A gente tem os títulos, como a gente viu, 2031. Tem outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês. Quanto maior o prazo, que são três variáveis que a gente olha no Tesouro Direto, que é a taxa, é o vencimento, ou melhor, são esses dois, a taxa e o vencimento e o preço. Quanto menor a taxa, o preço sobe. Quanto maior a taxa, o preço cai. E outra coisa é também o tempo, porque quanto maior o tempo, mais esses valores vão se multiplicando ali, e quanto maior o tempo, menor é o preço. E a gente vê nesse... Ficou meio confuso isso aqui, né? Mas vocês vão entender agora. Vou simplificar. Vamos supor esse gráfico aqui. A gente tem o gráfico da taxa de juros. A taxa de juros está caindo. O que está acontecendo com o preço dos títulos? Lembra que eu falei? Taxa cai, preço sobe. Lembre sempre disso. Taxa cai, preço sobe. Então, a taxa está caindo. O que está acontecendo com o preço dos títulos? Está subindo. Mas olha só, essa linha amarela está mais reta e essa linha verde está mais inclinada. Por que isso acontece? Porque a linha verde é 2028, 2018 e a linha amarela 2014, um prazo mais curto. Prazo mais curto, a linha fica mais reta, ele varia menos. Já no prazo mais longo, ele varia mais. Ou seja, quando a gente olha aqui, a gente tinha um pré-fixado 2029 que saiu não está mais disponível no site do Tesouro Direto, e agora a gente tem o 2031, que é 2 anos a mais. Agora são 7 anos de vencimento, enquanto o outro só tinha 5 anos de vencimento. Como o prazo é maior, ele vai variar mais, como a gente viu, acabou de ver nesse gráfico aqui. Então vamos imaginar que esse aqui é o gráfico de 2029 e esse aqui é o gráfico de 2031. Então 2031 tem mais chance de ganhos. A gente vai ver isso na prática. Quem tinha 2029, será que vale a pena trocar pelo 2031? A gente vai fazer esse cálculo aí. E quem está fora, vale a pena comprar o 31? Qual o ganho que essa pessoa teria? Vamos descobrir isso agora também. A gente vem aqui nos títulos calculadora e aí a gente vai saber se vale a pena investir nesse 2031 e qual seria o nosso ganho. Então já deixa o like aí se você entendeu como funciona a marcação a mercado. Se você aprendeu uma coisa nova nesse vídeo, deixa o like e compartilhe para os seus amigos também, para que eles também possam ter ganhos no Tesouro Direto, ter ganhos na renda fixa, mesmo com as taxas caindo. Então vamos pegar o título de 2031. 2031, pô, Daniel, eu queria investir, mas eu não sei como é que faz. Será que
que vale a pena mesmo investir nesse título aqui? Vou buscar aqui, Tesouro Prefixado 2031. Eu estou investindo hoje, você coloca a data do investimento, data de vencimento 2031, isso aqui não muda, e o valor que eu estou investindo, vamos colocar 10 mil reais aqui. 10 mil reais, a taxa que a gente viu lá, 10,71. 10,71 a taxa e a taxa da corretora, maioria de corretora, banco, não cobra nenhuma taxa, então deixa zerado isso aqui. E a gente vai fazer o cálculo aqui. Caso eu levasse esse título até o vencimento, eu teria, depois de 7 anos, 18.390. E o meu ganho seria de 10,71, que foi a taxa que eu contratei, taxa líquida 9,28. Mas supondo que eu queira vender já daqui a um ano, e essa taxa vai cair para 9%. Eu consigo fazer essa simulação aqui, simulação avançada. A gente clica aqui e eu consigo ver, então comprei agora dia 13 de fevereiro, então 13 de fevereiro de 2025, daqui a um ano eu vou vender esse título à taxa de 9%. Qual que seria o meu ganho? Um ganho de 21% bruto, 17% líquido, ou seja, em um ano eu ganhei R$ 1.749. Lá na outra simulação eu teria que esperar 7 anos para ganhar 8 mil, ou seja, menos de R$ 1.000 por ano. Aqui em um ano eu vou ganhar quase R$ 2.000. Olha só, o meu ganho de 20%, 17,2%. E caso eu espere, vamos supor que essa taxa chegue a 8,5% lá em 2026, será que vale a pena eu segurar até lá também? Vamos ver lá, 8,5%, 2026. O legal é que a taxa de imposto de renda fica até menor, de 15%, porque se eu tiro em um ano eu vou pagar 17,5% de taxa de imposto de renda. Se eu espero mais de 2 anos, então eu só pago 15%. Então o meu ganho líquido fica maior. Então qual que seria o meu ganho aqui? Seria de 16%, ainda bem alto. Lembrando que a taxa de juros do mercado está em 8%. Então, nesse momento, você vai encontrar CDBs rendendo no máximo 10%, 9%, e você vai ter um ganho de 16% em 2 anos. 13,72 é o rendimento líquido, já descontados todas as taxas. Imposto de renda, olha só, a alíquota aqui do imposto de renda, 15%. E com 10 mil investidos, você teria 2.964, ou seja, quase 3 mil reais que você teria de ganho depois de 2 anos investindo nesse tesouro direto. Ou seja, quanto menores essas taxas, mais ganho você terá. Aqui, a rentabilidade diminuiu porque eu coloquei um prazo maior. A taxa não caiu tanto. Então, no prazo mais longo, essa diferença aqui vai diminuindo, mas assim, ainda assim, comparando com os títulos que a gente tem disponível hoje, esse rendimento está muito superior. E lá no momento, lá no futuro também, essas taxas vão estar bem inferiores. Então, hoje você conseguiria no máximo 13% bruto e a gente conseguiria 16% líquido em 2 anos ou 16% bruto em 2 anos ou 21% em um ano, a depender dessas taxas. Se elas caírem mais ainda que isso, ainda mais seria o seu ganho. Agora eu quero saber, Daniel, eu já tenho o 2029 e eu quero saber se eu conseguiria ter um ganho menor, ou melhor, se eu teria um ganho maior, se vale a pena eu vender o título que eu tenho hoje e comprar um novo. Será que vale a pena fazer isso? Eu fiz uma simulação, eu tenho um título que eu comprei em 22 de novembro de 2022, a taxa de 13,74%. Foi o título prefixado 2029. Comprei no dia 22 de novembro de 2022, ou seja, um pouco mais de um ano atrás. Se eu vendesse hoje, a taxa que eu comprei foi a 13,74, muito superior à taxa que está sendo oferecida hoje. Se eu pegasse esse título e eu vendesse hoje, a taxa atual, que a taxa atual está 10,46, quando a gente olha lá no... Deixa eu colocar aqui. Quando a gente olha o resgate do título 2029, ele está aqui, 10,54. Se eu resgatasse hoje esse título 10,54, qual seria o meu ganho? Eu estou com um ganho aqui de 27%. Esse meu título aqui que eu comprei em novembro de 2022, um pouco mais de um ano atrás, eu já estou com um ganho de 27%. Mas será que vale a pena eu me desfazer desse título para comprar um novo? Qual que seria o meu ganho? Olha só, vamos fazer 2 simulações. Primeiro, eu não vou vender, eu vou vender quando ele tiver a 9%. Hoje eu estou com um ganho de 27% aqui, R$ 2.800 foi o que eu ganhei nesse meio tempo. Caso eu leve até o final mais um ano para frente com a taxa de 9%, vamos gravar esse número aí, R$ 2.800 que a gente já tem aí, 2.806. Caso eu levasse até 2025 a taxa de 9%, quanto que eu teria? 14.791 líquido, quase 15 mil reais aqui eu teria líquido. Eu não vou trocar, eu vou segurar o que eu tenho e vou levar por mais um ano e aí sim eu vendo. Então eu teria 14.790. Agora, se eu vender 14.790, caso eu vendesse hoje, o nosso ganho seria de 2.806. Então eu vou pegar esse valor aqui e vou investir no 2031 para ver se vale a pena eu vender e comprar o 2031 e vender daqui a um ano, o 2031. Qual que seria o meu ganho? Então eu vou pegar esses 12.806,78, 12 mil, que é o valor que eu tenho agora, 12.806,78, já descontadas todas as taxas. Eu vou investir no 2031, a taxa que eu vou investir é a taxa de hoje,
hoje, que está 10,71. 10,71, exatamente. 10,71, uma taxa bem menor do que a taxa de 2029, mas eu vou investir porque o prazo dele é mais longo. Lembra quando eu falei que o prazo mais longo também varia mais? Então a gente vai fazer esse teste aqui para ver se vale a pena fazer essa troca aqui. Então eu peguei ele aqui e vou vender agora daqui a um ano, 2025, a taxa de 9%. Lá no outro eu tinha um ganho de quase 15 mil reais. Vamos ver agora qual o ganho que eu teria com esse aqui. 16.814. E aí, vale a pena fazer a troca? Os números não mentem, né? Então vale a pena por quê? Porque como o prazo é maior, a gente consegue ter um ganho maior fazendo essa troca. Então vale a pena trocar o 29 pelo 2031, mas você tem que fazer os cálculos. Dependendo, aqui nessa taxa que eu fiz aqui, valeu a pena. Agora, se eu tivesse pegado uma taxa menor, a gente tem que olhar, fazer várias simulações, olhar o histórico de preço, ver qual você tem que olhar na sua situação. Se você vender o seu título, qual é o ganho que você teria? E se você comprar um novo aqui 2031, qual o ganho que você teria? Como eu peguei a taxa máxima, ele já está com um ganho muito bom e eu consigo fazer essa troca aqui. Mas se eu tivesse um título com a taxa menor, talvez não fosse tão vantajoso fazer essa troca. Então, muito cuidado na hora de você fazer essa troca aqui. A gente fez uma simulação que sim, que vale a pena fazer a troca de 2029 para 2031, só que todas essas taxas variam diariamente, então você tem que olhar no seu cenário qual a taxa que eu contratei, qual o valor que eu tenho se eu vendesse hoje e qual o ganho que eu teria se eu trocasse pelo 2031. Deu um ganho maior? Então sim, vale a pena fazer a troca. Não, a diferença é pouca, então melhor deixar como está. Mas a gente descobriu que sim, que em algumas situações faz sentido eu fazer a troca do meu 2029 pelo 2031 e conseguir ganhos ainda maiores, ganhos superiores àqueles que eu já tenho. Olha só, o ganho aqui ficaria em percentual 15%, 13% o ganho líquido. Mas a gente viu que a diferença em reais é de quase R$2.000 que a gente teria a mais só em fazer essa troca de um para o outro. Investindo os R$10.000, aquela taxa de 3,74 quem pegou. Quem tem essas taxas maiores lá no topo, consegue fazer essa troca e ter ganhos ainda maiores. Então é isso, cara. Renda fixa não morreu, renda fixa não é fixa. Você pode ter ganhos muito superiores no Tesouro Direto, usando com inteligência, entendendo como funciona. Se você não sabe como funciona, eu fiz um aulão explicando pra galera, quem não sabia como funcionava, aprendeu todos os fundamentos do Tesouro Direto e agora vai ter ganhos muito turbinados aqui com a marcação a mercado, com o Tesouro Direto. Se você quiser aprender, inscreva-se no canal e confere todos os vídeos aqui. Eu tenho uma playlist inteira falando de vários vídeos explicando como funciona o Tesouro Direto. Então não perca essa chance antes que essa janela feche. Quando começarem a cair as taxas americanas, as taxas brasileiras caírem aqui e você quiser comprar, aí já é tarde. Porque quando as taxas voltarem a subir, o que vai acontecer com o preço do título? Vai cair e você vai perder dinheiro em vez de ganhar. A hora de ganhar agora. Mas se você não se inscreve no canal, não aprende, não assiste os vídeos, você não vai saber como é que faz e vai ficar só chorando, só lamentando que seu dinheiro está rendendo cada vez menos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.